Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Terezinha Candeeiro. Ela é de São Paulo, e escreveu um texto chamado Direção para Cumprir a Missão. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações, mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Eu não escrevi o texto, como vocês sabem, quem escreveu foi a irmã Terezinha Candeeiro. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Como sempre, peço que compartilhem esta mensagem para que outras pessoas tenham o privilégio de ouvirem a palavra de Deus, tá bom? São mensagens curtinhas e vai ficar tudo bem. Não vai cansar ninguém não, tá? A gente passa tantas mensagens de bom dia, com florzinhas, com imagens, com mídias. A palavra de Deus pode ser repassada também. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos abençoe? Senhor Jesus, nós queremos que Tu tenhas misericórdia de nós e que nós possamos compreender quando Tu falas conosco, que nós possamos entender a Sua voz e cumprir a Tua palavra. É o que pedimos, em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então, vamos ler Atos 16, de 6 até o versículo 10. E vai falar da visão do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, em Troade. E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Bom, então o texto chama-se Direção para Cumprir a Missão. O versículo é o 9, que diz: à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Bem, irmãos, essa era a segunda viagem missionária do irmão Paulo lá e dos outros irmãos que estavam com ele. E a gente vê que o Espírito Santo não deixou eles irem para a Ásia Menor. Não deixou. E aí a pergunta que não quer calar é: como é que eles reconheceram que era o Espírito Santo que não estava deixando ele ir? Como eles reconheceram que era o Espírito Santo que estava impedindo eles de irem? Às vezes, quando a gente enfrenta obstáculo, a gente pensa assim: é o inimigo, é o diabo que está querendo nos parar. Mas, no entanto, nem sempre é assim. Então, sabe, eu sempre tinha essa dúvida no meu coração. E eu falava para o meu pastor: pastor, como é que eu vou saber quando Deus fala comigo? E aí ele me explicou pacientemente várias vezes como é que Deus fala com a gente. Às vezes, sabe, eu fico pensando quão maravilhoso isso é. Porque o Senhor fala com as pessoas que estão conectadas a Ele, né? Então, como diz a palavra, aquele que realmente se arrepende dos seus pecados, tem uma conexão direta com Deus, não tem nada que o separe do Senhor, isso vai poder ouvir a sua voz. E há uma frase que diz assim: se você quer saber qual é o propósito de Deus para sua vida, se você quer ouvir, quer saber o que Deus fala, lê a palavra. Pega a Bíblia, e lê. Você vai ver Deus falando claramente com você. E aí você pode pensar assim: mas eu queria ouvir Deus falar comigo. Não tem problema. Pega a sua Bíblia e lê a palavra de Deus em voz alta e você vai ouvir a palavra de Deus. Então, essa questão de ouvir ao Senhor e não se confundir é como as ovelhas, quando o pastor chama, né? Depois você pode dar um Google aí e procura lá no YouTube
como é quando os pastores chamam as suas ovelhas. Então lá tem alguns vídeos que as pessoas chamam as ovelhas e elas nem se comovem, não saem do lugar. No entanto, quando o pastor chama, elas imediatamente correm na direção dele. Outro exemplo também de como a gente pode ilustrar ouvir a voz de Deus eu não sei se todos vocês são mães ou pais, mas eu imagino que se tiverem uma criança muito amada com quem vocês convivem, com quem vocês têm conexão, se vocês estiverem num parquinho e lá houver, sei lá, 100 crianças rindo, brincando, se divertindo, se o seu filho, a sua filha, se a criança que você ama gritar, chamar por você, você reconhece a voz dela no meio da multidão. Então eu creio que é assim que a gente reconhece a voz de Deus. A gente sempre sabe quando é Ele que fala conosco. E o que aconteceu com os irmãos lá é que eles tiveram um discernimento dado por Deus, que revelou a Paulo numa visão, né? Para onde que eles tinham que ir, que no caso era Macedônia. Então não era para ir para a Ásia naquele momento, eles tinham que seguir para a Macedônia. Como dizia lá o irmão no sonho, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi essa convocação que eles receberam. O evangelho precisava se expandir pela Europa, pois era ali que o Senhor queria os irmãos naquela ocasião. Depois dessa visão, eles se prepararam imediatamente, e foram na direção que era indicada e se moveram, né, na direção do pedido divino, da orientação divina. A pregação do evangelho responde ao pedido da ajuda do homem na Macedônia. Eles precisavam de Jesus. E os irmãos foram lá, irmão Paulo com seus companheiros foram lá falar de Jesus. Atender esse pedido, pregando o evangelho, era a motivação da vida do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, de acordo com os propósitos de Deus. Deus tinha propósito nisso. O irmão Paulo teve ouvidos de ouvir. Existem muitas necessidades nesse nosso mundão, meu Deus. Mas a maior delas é que as pessoas conheçam a Jesus. É que as pessoas saibam da boa nova do evangelho. E ora, a boa nova qual é? Qual é a boa notícia de Deus? É que está lá em João 3,16, né? Que o Senhor enviou ao mundo o seu Filho para que nós pudéssemos sermos salvos, né? Porque Deus enviou ao mundo o seu único Filho para todo aquele que nele acreditar não morra, mas tenha a vida eterna. Bem, o nosso manancial termina assim, Como discípulos de Jesus, precisamos nos atentar para cumprir a missão com discernimento. Não é de qualquer jeito, não. É com discernimento. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que temos ouvidos de ouvir, para nós o abraço está super, mega certo. Lembra também do Salmo 25:12, que é um jeito maravilhoso de ouvir ao Senhor, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu me despeço, né, com a frase do ano, que é a seguinte: Tozer que escreveu: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.